Olá, meu nome é Fernanda Mirelli, eu sou bibliotecária e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Eu estou aqui para apresentar o Atlas TI, que é um software de análise qualitativa, né? Esse software, ele tem uma versão para teste, que é essa que eu vou apresentar para vocês, então eu vou direto para a ferramenta. Nesse caso, como ele é uma versão para teste, sempre vai aparecer essa janela aqui, certo? A tela principal do programa é essa aqui, do Atlas TI, com esses botões, certo? Na medida que eu for apresentando, eu vou falando também alguns recursos. Bom, é importante salientar a importância do pesquisador se entender metodologicamente, verificar qual a metodologia, como é que ela se desenvolve, quais os métodos, para poder escolher um software para dar apoio, né, que dê um suporte para isso. Então, dentro dessa perspectiva, o Atlas TI ele tem se mostrado para mim como uma ótima ferramenta, certo? Então, esses 4 botões são os botões principais dele. Esse aqui é para criar um projeto novo, certo? Aí ele chama de projeto justamente cada grupo de documentos que você objetiva analisar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alguns que eu já estou e alguns estou iniciando desenvolver sobre Aldo Barreto, sobre análise bibliométrica, sobre o próprio Atlas TI, bibliotecários na ciência aberta, bibliotecários na e-science, e aí cada um desses pastas aqui, o programa chama de projeto. Então, quando eu quiser iniciar um novo projeto, basta eu clicar aqui e colocar um nome e criar, certo? Esse aqui seria para importar projetos salvos em outra máquina, então eu utilizei uma outra máquina e aí eu salvei e eu utilizo essa aba aqui para eu poder puxá-lo para essa máquina, por exemplo. Importar, como o Atlas TI ele tem uma versão também para Android e iPad, que justamente são algumas ferramentas que você pode utilizar em pesquisa de campo, por exemplo, para coletar dados e tudo. Então, quando você faz isso, você tem a opção de importar esses projetos do Android e do iPad por esse botão. E esse último botão aqui, o quarto, é quando você utiliza alguns dados, você utilizou o Atlas TI em outra versão, a 7, a 5, então hoje é a versão 8. Então, você utiliza esse botão aqui para importar os dados de outra versão, certo? Então, os meus projetos aparecem nessa parte aqui e também aqui ao lado, ok? Eu vou abrir no Atlas TI, porque na medida que eu for apresentando os botões, eu vou dando algumas informações também sobre ele. Então, a primeira visão do software é essa aqui, certo? Ele é bem intuitivo, tá? Um diferencial dele é justamente essa página, esse botão aqui, porque ele agrega tanto arquivos, PDF, Word, ele agrega vídeo, áudio, ele agrega fotos, ele agrega documentos geográficos, então ele é bem completo nesse sentido. Eu já inseri aqui alguns documentos, né? Aí eu já inseri arquivos em PDF, 2 vídeos e uma imagem. Então, vou mostrar aqui, basta para clicar, você dá 2 cliques e aparece o arquivo aqui, certo? Eu vou mostrar iniciar pelo vídeo, justamente para poder dar uma informação que é bem útil, porque eu fiz aqui, ó. Como é que o Atlas TI ele trabalha? Qual a perspectiva que você tem ao iniciar as suas atividades por ele? Então, bem aqui nessa pesquisa, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui. Ele é um software voltado à análise qualitativa de dados. Ele funciona de uma forma muito similar a que se trabalha com papel e artigos, onde a pessoa pega um artigo e vai identificando as palavras de interesse, os conteúdos de seu interesse, e vai simplesmente anotando eles em papel ao lado. É em cima dessa lógica que funciona o Atlas TI, e a gente tem que pensar dessa forma toda vez que estiver utilizando ele para obter o resultado desejado.
Pronto, aí justamente em cima dessa lógica a gente começa o entendimento. Eu iniciei pelo vídeo justamente para poder mostrar como é interessante. Eu marquei essa fala, né, no vídeo, esse trecho. E aí, como é que eu faço para marcar outro? Basta, vamos dizer assim, eu já li todinho, já assisti tudo, achei bem interessante. Então, basta clicar aqui e arrastar. Automaticamente já aparece esse trecho selecionado, marcado por mim. E se eu quiser atribuir, por exemplo, nesse trecho especificamente, está falando sobre determinado assunto. Então, eu vou ir através de uma codificação aberta ou por lista. Por exemplo, aberta, eu posso dizer que esse trecho especificamente está falando sobre a licença do Atlas. Então, eu estou atribuindo um código. Eu posso atribuir um código, ou então eu posso atribuir vários códigos a uma mesma marcação. Então, eu vou colocar só esse aqui, só para a gente exemplificar, certo? Eu atribuí aqui esse código por um novo, um novo código, mas eu já tenho uma lista, porque eu já tenho alguns códigos seriantes. Então, eu também quero dizer que ele é de análise de conteúdo, eu quero dizer que ele é de classificação, seja o que for, basta estar aqui, ok. Então, uma marcação no arquivo que eu estou lendo, que eu estou assistindo, visualizando, eu posso tanto salvar essa marcação, quanto também atribuir códigos a esse trecho, certo? E aí eu posso fazer isso em todo o trabalho, ok? E aí, voltando aqui a um documento em PDF, por exemplo, eu vou seguindo da mesma forma, porque o Atlas TI é dessa forma. Você lê pelo software e nessa leitura você vai fazendo marcações, né? Marcações, você vai classificando trechos, parágrafos de acordo com uma lógica matemática. Então, como esse projeto em si ele está abordando trechos, fazendo marcações a respeito do Atlas TI e também de softwares para análise qualitativa, então, à medida que eu vou lendo, eu posso fazer marcações que incluem essas informações. Então, eu tenho 8 documentos aqui, e quando nesse primeiro aqui, está me dizendo aqui, ó, que eu fiz 2 marcações, certo? Tá aqui. Aí só fiz 2. Como é que eu vou ter acesso exatamente? O documento ele tem algumas páginas, 22 páginas. Aí, para o que eu marquei, basta dar 2 cliques e ele me coloca exatamente na marcação que eu fiz. E também ele me mostra quais são os códigos que eu atribuí a essa marcação. Da mesma forma aqui nesse segundo, que aqui sobre análise de conteúdo, que ele me reporta esse quadro que eu marquei anteriormente. Então, nesse documento de 22 páginas, eu tenho 2 marcações. Nesse outro aqui, eu tenho 11 marcações. Então, se eu quiser saber qual é essa marcação aqui, eu dou também novamente 2 cliques e ele aparece e diz, aparece para mim a marcação, como também o Atlas TI. Então, todos os documentos aqui foram poucos, né? Eles foram marcados de uma forma manual, onde eu fui fazendo essa leitura, uma leitura flutuante, uma leitura mais dinâmica, e aí eu fui fazendo as minhas marcações, ok? Dessa forma, eu posso fazer uma análise. Uma outra análise é justamente fazer uma codificação, uma autocodificação, que aí eu posso selecionar um documento, certo? E aí eu posso dizer que eu quero fazer uma autocodificação nele. Então, onde tiver na estratégias de análise, eu posso colocar aqui para ele buscar e aí pedir para ele fazer uma varredura e ele vai diagnosticar onde tem estratégias de análise e vai selecionar para mim, certo? E aí eu posso fazer isso em um documento, posso fazer em 3 documentos, em todos os documentos, e aí eu posso sucessivamente fazer essa automarcação. Essa automarcação é muito interessante quando a gente está falando de muitos documentos. Então, é interessante porque aí você não precisa estar lendo um por um. Aí você já vai fazer essas marcações e o software vai te ajudar nessa análise inicial, né?
Pronto, os documentos eles ficam mais ou menos nesse sentido, e aqui tem os códigos. Aí esses códigos é como se fossem justamente essas indexações, essas classificações. Então, quando você pega um documento, você tem, vamos dizer, algumas ideias, você tem alguns objetivos com a leitura daquele artigo. Então, em cima disso, você já começa a ler e já vai fazendo algumas marcações, ok? Então, as marcações que eu fiz para que esse projeto meu, que chama-se Atlas TI, eu marquei, fiz marcações que me indicavam análise de conteúdo, Atlas TI, uma autocodificação, busca por semelhança, subcategorias, classificação, codificação, estratégia de análise, interpretação, licença do Atlas e vantagens. Cada um deles está atribuído aqui uma cor, certo? E ele tem um pontinho amarelinho aqui. Para que seria isso? Certo? Bom. Eu cliquei e aqui eu posso visualizar todos. Essas atribuições, né, esses códigos que eu fiz, eu disse também que eles eram a partir de grupos, né? Então, eu tenho o código e também tem grupos de código. Os grupos de código, por exemplo, aqui eu tenho 3 grupos: Atlas TI, metodologia e recursos de software. Então, basta eu clicar aqui, Atlas TI eu tenho 2, sobre o próprio Atlas TI e vantagens de software. Sobre metodologia, análise de conteúdo, busca por semelhança, estratégia de análise e interpretação. E tem aqui, sobre recursos do software, seria autocodificação, categorias, classificação e codificação. Então, assim, de uma maneira bem básica, eu mostro como que eu fiz aqui os grupos, né? Bom, eu tenho um código que eu inseri há pouco, né? Sobre licença do Atlas. Vejam bem, como eu disse, esses aqui eu atribuí cor, né? E tem aqui uma partezinha amarela. O que seria isso? Quando eu coloco um código, é bem interessante essa parte, porque aí eu posso inserir um comentário. Para que seria isso? Bom, quando eu atribuí esse código na análise de conteúdo, o que eu estava pensando? Então, eu posso inserir um comentário a partir disso. Então, quando eu coloquei análise de conteúdo, eu queria entender como se constitui a análise de conteúdo por meio do Atlas TI. E aí eu fui fazendo isso em outros códigos, certo? Sobre a licença do Atlas, vou inserir agora. Então, ele não tem nenhum grupo, ligado em nenhum grupo, ele não tem nenhuma cor, não tem nenhum comentário. Então, vamos inserir aqui um comentário, licença do Atlas TI. Usei o código para exemplos. Ok? Pronto. Vou aqui e salvo. Eu queria colocar uma coisinha também. Então, você vem aqui, abre, e insere uma cor. Vou botar aqui um preto. Ok? E eu também gostaria de atribuí-lo a um grupo. Então, o grupo você pode fazer, vamos dizer assim, em cima do Atlas TI. Aí ele aparece aqui, Atlas TI. Ok? Então, assim, de uma maneira bem sucinta, bem tímida, eu atribuí esses códigos e tudo. Então, você pode ver que a análise ela pode ser feita diretamente pelos códigos. Eu posso já inserindo grupos de código, certo? E aí, aqui, novos grupos, novos códigos. Eu posso iniciar a análise pelo documento e a partir do documento eu vou criando os códigos, certo? Ou posso fazer também essa autocodificação quando eu clico em cima de um documento ou vários documentos, que aí eu posso fazer a autocodificação, ok? Um outro recurso bem interessante são as memos. O que são essas memos? Bom, são um espaço para que você faça as anotações. Então, se quando você pega um documento, você tem a necessidade de estar escrevendo algo, de estar relacionando, de fazer umas anotações pessoais ou anotações teóricas, então a memo ela serve justamente para você poder atribuir comentários sobre determinados trechos, determinados documentos. Então, você pode salvar desde citações, colocando
fazendo citações diretas, colocando dados em relação ao autor, ano e página, como também você pode fazer memos pessoais. Então, esse momento aqui ele é bem interessante por conta disso. Mas, bom, tem tanta coisa aqui, como é que eu faço para estar atribuindo, para estar relacionando? Então, um momento bem legal é quando você utiliza o Atlas TI, aí você abre aqui, certo? Que ele vai aparecer aqui, sobre o Atlas TI. E aqui eu vou pedir que ele me mostre, que ele importe todas as citações que estão vinculadas a ele. Então, naqueles 8 documentos, o que foi que eu marquei, atribuir como Atlas TI. Então, aparece tudo isso. Aí eu vou e coloco aqui, como se fosse um mapa conceitual, algo desse tipo. Então, vamos dizer, tudo que eu atribuí sobre Atlas TI está aqui no meio. Então, ele está me dizendo aqui que ele é vista prévia. Ele está me dizendo que este software é ideal para trabalhar grandes quantidades de dados textuais, organizações de diferentes arquivos. Além disso, o Atlas TI permite codificar e analisar outros tipos de formatos, como imagem, vídeo, áudios, exibidos ou não em sites, desde que em HTML. Então, eu também quero isso, mas eu também queria ver no texto. Ó, aí ele vai e me coloca exatamente o trecho dentro do documento que eu fiz a marcação, ok? Então, aí ele vai estar dessa forma, desde arquivos, desde imagens, isso aqui é uma imagem, a imagem do software, aí ele vai atribuindo, e aí você vai fazer a leitura. Essa parte é bem interessante, porque quando você faz a autocodificação, e tipo, onde estava lá Atlas TI, aí ele foi e marcou, trouxe isso. Então, você pode utilizar essa parte aqui da rede ou da network, para poder verificar se realmente aquilo que ele trouxe é interessante. Porque se ele não for, simplesmente eu excluo. Certo? Então, na autocodificação, que ele fizer vários, então eu posso trazer todos para cá e analisar por código. Então, cada código que eu fiz a autocodificação, eu posso trazer para cá e a partir disso ir analisando, e se for o caso, concordando com a codificação feita ou discordando, que se for nesse caso, basta eliminar, ok? De uma forma sucinta e também eu gostaria de mostrar, justamente, eu espero que tenha sido interessante, porque ele tem muitos recursos, o Atlas TI tem muitos recursos, então, assim, é muito de estudo, de aplicação, para poder visualizar todos os recursos que ele oferece, certo? Ele traz desde nuvens de palavras, listas de palavras, então ele tem muita coisa que ele analisa, que ele tem algumas ferramentas que ele pode importar, exportar, e aí é bem completo, né? Até agora ele tem as demandas que eu tenho metodológicas, ele tem me trazido me satisfeito nessa forma. Eu espero que tenha dado para visualizá-lo e poder fazer uma aplicação e tudo. Essa licença teste, ela não tem vencimento, então você pode usá-lo para justamente fazer isso, verificar os recursos que ele oferece e a compatibilidade com sua pesquisa. Uma licença para estudante, para uso acadêmico, fica em torno de R$ 316 por 2 anos. Então, bem acessível, né? Para que possa fazer um uso, e eu espero que isso ocorra, que realmente você encontre no Atlas TI uma ferramenta para dar suporte à sua análise qualitativa.